Bom, então, boa noite. Boa noite aí para Giovana, para Josi, para Cauane, né, que estão presentes aí na aula de hoje. Agradeço a presença de vocês. E boa noite também para aqueles que estão assistindo de maneira assíncrona, né? Esperava que hoje tivesse mais gente conectado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Talvez conecte aí nos próximos minutos, né? Então, né, Josi, eu não sei o que aconteceu, né? Não sei. O pessoal está desanimado, né? Os casos de Covid estão crescendo aí, né? Vai entrar em fase vermelha novamente. Acho que o pessoal está meio desanimado aí, né? Então, tá todo mundo meio chateado, né? Mas fazer o quê, né, pessoal? Temos que passar por essa, né? Temos que... Complicado, hein, professor? Muita gente morrendo, hein? Exatamente. Exatamente. Você ficou sabendo que o pai da Débora faleceu? Não. Então, Ele o pai dela faleceu? faleceu. Foi, acho que semana passada faleceu. Ela postou lá no Face lá. Ai. Ele estava internado já acho que uns 20 dias, nem sei bem não. Ela ficava postando, sabe? Pedindo oração. Aí ele faleceu. Coitada dela, sabe? É Meu difícil, né? Deus. Coitada. Muito difícil. Muito difícil. Coisa, Josi. Eu cheguei a conhecer ele. Uma vez ele e a mãe dela vieram lá no campus, lá, conversar, tudo. Que coisa. Eu tava nesse dia. Eu também cheguei a falar com ele e com a mãe dela. Aí a gente fica meio sentido, né? Mas que a gente não tenha, não conheça bem a pessoa, né? Mas se a gente teve algum contato, né? É complicado, né? Eu não tenho contato dela, mas acho que vocês têm, né? Se puderem dizer que meus pêsames para ela, passar meus pêsames para ela, eu agradeço. É triste, né? É complicado a gente ouvir isso, né? E a gente está, vamos dizer assim, né? Cada dia mais número maior, né? E enquanto a situação não se resolve, isso tende-se a agravar, né? Que triste. Mas tá bom. Bom, se você puder fazer esse favor, tá, Josi? Passar os pêsames para ela, eu agradeço. Beleza, professor. Eu falo sim. Pode ficar tranquilo. Obrigado. Vocês conhecem mais alguém que contraiu a doença? Eu não. Na verdade, lá na empresa que mais tem a gente conta isso aí, né? Mas assim que assim, parente meu assim, graças a Deus até agora não, né? Mas é difícil, complicado, né? Mas o povo tem Complicado. gente que não respeita, né, professor? O problema é a imprudência das pessoas, né? Exatamente, imprudência. Imprudência e soberba, né? A pessoa se acha invencível, se acha o bonzão, né? Eu não vou usar máscara, eu sou forte, tem de tudo, né? E aí que tá, né? O orgulho, né? Não é. Eu tava refletindo outro dia. Boa noite, Cleiton. Eu tava refletindo outro dia, né? Não é o vírus que tá matando as pessoas, né? Não é a doença, né? Falta de UTI, não é isso. Antes de tudo isso tem algo chamado orgulho, né? Orgulho, né? Pessoas que não conseguem descer do pedestal, né? Não conseguem ter a humildade de colocar uma máscara para falar com outra, de manter um distanciamento e criar aglomerações, né? É orgulho, orgulho. Então, se as pessoas fossem um pouco mais humildes, pensassem um pouco mais nas outras, a gente não estaria passando pelo que a gente está passando, né? Então, o que está matando, na verdade, as pessoas é puro orgulho, né?
Uma pena. Mas enfim. Então, boa noite, o Cleiton, aí o Alisson, o Daniel. Agora sim. Agora não sei o que aconteceu, o pessoal tá entrando aí mais agora. Né? Estávamos aqui falando um pouco sobre nossa situação atual, né? Situação aí do Brasil, né? Estado de São Paulo. Voltamos aí para a fase vermelha. Vocês estão se formando agora, olha, vocês vão ser uma turma assim memorável, tá? Porque isso que está acontecendo assim em termos de, para mim, pelo menos, quanto na minha vida acadêmica, nunca aconteceu, né? Algo bem novo. E vocês aí, vamos dizer assim, a primeira turma que se formou de uma maneira à distância, né? Utilizando o ensino à distância. Então, é algo bem atípico, né? E eu acho que isso vai, infelizmente, isso vai perdurar ainda um tempo, né? O governo do estado de São Paulo, não sei por que cargas d'água, mas não proibiu, não é proibir, né? Não cancelou o ensino presencial, né? Continuou. Ele parece que ele não é obrigatório, mas continua. O aluno pode fazer presencial, pode fazer à distância. Tudo bem que isso é Estado, né? A gente não obedece ao Estado, obedece à rede federal, que é outra legislação. Né? Mas eu não sei se a gente volta. Eu tenho minhas dúvidas se a gente volta esse ano. Olha que coisa, né? Eu tenho minhas dúvidas. E se voltar, não vai ser de uma tacada só, vai ser bem diferente, né? Mas, enfim. Vamos prosseguir, vamos fazer a nossa parte. Tá? Então, se cuidar dos nossos familiares, que a gente só tenha a ganhar com isso, né? Pessoal, vamos lá então, tá? Aqui para a aula, para o conteúdo. Então, a aula de hoje, ela é uma consequência da aula de sábado, tá? Que foi uma aula assíncrona, onde a gente conheceu aí, né, embora de maneira teórica, mas através de uma fonte bem assim, conceituada, tá? Que é o Active Director. Então a gente, como fonte bem conceituada, estou falando justamente o palestrante, né, que é o Júlio Battisti. Não sei o que vocês acharam, o que vocês acharam? Deu para compreender o que ele está falando? Foi fácil assistir? Foi difícil? Vocês conseguiram absorver alguma coisa? Como é que foi a experiência? Me contem aí. Boa noite, Carol. E aí, pessoal? Estávamos falando até agora, pessoal. Então eu falei que a aula de hoje ia ser um bate-papo, tá? Ia ser um bate-papo sobre esse assunto. O que você perguntou, professor? Eu não estava aqui, é que eu estou fazendo bolo. Sobre como é que foi a experiência de ter assistido a palestra, Josi. O Daniel mandou aqui, né? Deu para compreender bastante coisa. Eu fiquei com um pouco de dúvida nos tópicos de grupo dos usuários. É um pouco confuso, viu, Daniel? É um pouco, vamos dizer assim, não é simplesmente um tipo de grupo, né? A gente tem um grupo global, um grupo local, né? E cada grupo tem um escopo, né? Tá. E aí, Josi, como é que foi a experiência de ter assistido o vídeo? Professor, eu achei interessante lá o palestrante lá, ele explica muito bem, viu? É bem explicativo mesmo. Né? Os textos dele também são muito bons. Tá? Então, para quem tiver a oportunidade de poder assistir, né, depois os textos dele são bem interessantes. Tá?
Pessoal, então assim, eu vou cobrir aqui alguns tópicos chaves, tá? A gente vai falar aqui de alguns tópicos chaves, mas eu gostaria de ouvir aí um pouco sobre aquilo que vocês assistiram, aquilo que vocês entenderam, tá bom? Então, a primeira coisa, não necessariamente na ordem que ele está falando lá, mas acho que uma coisa bem assim, importante, um conceito bem chave para a nossa área, é o conceito de domínio. Já vou escrever aqui. Que eu acho que é por onde gira, né, toda a conversa, né, tudo aquilo que ele fala, né, gira em torno desse tal de domínio. Minha caneta aqui não está funcionando, peraí. Deixa eu ligar ela de novo aqui. Ok, beleza. Tá. Então, domínio, né? Então, domínio. O que é um domínio, pessoal? O que é um domínio? Me respondam aí. Eu vou selecionar aqui alguns para falar, hein? É o endereço que o site vai ter na web? Ok, Daniel, vamos lá, tá? Eu diria que não tá errado, tá? Mas acho que é um pouco mais profundo que isso, tá? Mas vamos lá. Então, por exemplo, www não, né? Então, por exemplo, ifsp.edu.br, tá? Então, isso daqui seria um exemplo de domínio, tá? Mas esse é um nome. O nome, por si só, ele não explica aquilo que a coisa é, tá bom? Ele não explica, tá? Então, seria a mesma coisa que a gente olhar ali para uma pedra e falar, não, aquilo é uma pedra, tá? Uma pedra. O que é uma pedra? Uma pedra. Não, mas tem algo mais profundo aí por trás, tá? O domínio, a gente pode entender o domínio como um conjunto de equipamentos, que tem ali algo em comum entre eles, tá bom? Então, pode ser que eu esteja falando, por exemplo, de equipamentos que estão na mesma rede. Então, por exemplo, eu tenho ali uma rede. Então, por exemplo, vou colocar aqui embaixo aqui novamente. Exemplo de novo. Tem por exemplo, aqui, uma rede LAN de um mercado. Tá? De um mercado. E dentro dessa rede LAN eu tenho ali alguns computadores, tenho servidores nela, tenho impressoras, tá? E, enfim, smartphones, tablets, né? Tem uma série de equipamentos ali dentro da rede LAN. Tá? Eu posso dizer que esses computadores aqui, eles pertencem ao mesmo domínio, tá bom? Então, por exemplo, ao domínio mercado.com.br, tá bom? Domínio mercado.com.br. Então, o domínio ele tem um nome, tá bom? Um nome. Esse aqui é o nome desse domínio aqui, tá? Agora, esse exemplo que eu passei para vocês aqui, né, de estar na mesma rede LAN, é uma possibilidade, tá? Agora, pode ser que os computadores que pertençam ao mesmo domínio, eles não estejam dentro da mesma rede, tá? Mas mesmo assim, eles ainda compartilham alguma coisa entre si. Então, por exemplo,
pode ser que eles sejam equipamentos que pertençam à mesma organização. Tá? Mas aí será que eles não teriam que estar na mesma rede? Não. Tá? Então, dá um outro exemplo aqui para vocês, então. Exemplo, o próprio IFSP. Tá? O próprio IFSP. Então, por exemplo, a gente tem Hortolândia. Bom, você sabe que o Instituto Federal ele tem aí por volta de 38 campos, né? Mas eu vou colocar aqui só alguns. Então, Hortolândia, nós temos Piracicaba, e nós temos São Paulo. Campo São Paulo. Vamos pegar esses 3 exemplos aqui. Os computadores que estão lá em Hortolândia, a rede LAN de Hortolândia é uma rede. A rede LAN de Piracicaba é outra rede. É outra rede. E a rede LAN de São Paulo é outra rede. Tá? Então são redes distintas aqui. No entanto, como eles pertencem à mesma organização, por exemplo, no caso aqui o IFSP, é possível eu dizer que tudo aqui pertença ao mesmo domínio. Tá? Ao mesmo domínio. Que é o caso aqui nosso, ifsp.edu.br. Tá? Então, eu domino. Agora, quando eu quero fazer referência a um dispositivo que está dentro dessa rede aqui, então, por exemplo, aqui em Hortolândia, nós temos um servidor. Ô, professor. Oi. Você está compartilhando a tela? Porque eu não estou vendo. Não? Ou você só está explicando mesmo? Nossa, nossa, Josi, me perdoa, realmente eu não estava compartilhando a tela. Para mim eu estava compartilhando. E ninguém falou nada. Eu voltei agora que eu tô fazendo janta e tô ai. Pô, e eu tô aqui desenhando tudo. E o pessoal não... Bom, beleza, obrigado, Josi. Desculpa aí, pessoal. Desculpa que Para mim eu estava compartilhando a tela. Agora tá mostrando aí para vocês? Sim, agora tá. Putz. Então, beleza. Então, eu estava fazendo desenho aqui, né? Então, por exemplo, os computadores de um mesmo mercado, né? De uma mesma rede LAN, pertencem a um domínio, mercado. E aqui no caso do IFSP, né? Cada campus tem sua própria rede, né? E apesar disso, todos os computadores do Instituto Federal como um todo pertencem a um domínio, né? Ao mesmo domínio, porque eles estão sobre o mesmo guarda-chuva, né? Da mesma organização, tá? Então, aí eu ia falar um exemplo para vocês. Em Hortolândia, nós temos um servidor, e o nome desse servidor é HTO. HTO, tá? Então, se a gente pensar no nome do domínio, o nome completo desse servidor vai ser hto.ifsp.edu.br, tá? Então, o primeiro nome aqui, antes do primeiro ponto, é sempre o nome de um equipamento, de um servidor, tá? É um nome de host dentro da rede, tá? Então, a mesma coisa, por exemplo, lá para São Paulo. Em São Paulo a gente tem um servidor lá também. Temos um servidor, tá? E o nome dele é SPO. Então, o nome dele completo aqui vai ser spo.ifsp.edu.br. Como é que a gente interpreta isso, né? É o computador, é o equipamento HTO que pertence ao domínio ifsp.edu.br. Tá bom? Pertence a esse domínio. Então, o equipamento
SPO que pertence ao domínio, tá? ifsp.edu.br. Eu gosto de pensar no nome de domínio, não, perdão, no domínio como uma família de computadores, tá bom? Eu gosto, mas isso é algo muito pessoal meu, tá bom? Talvez não seja uma definição assim que a gente vai ouvir em algum lugar, em algum livro. Mas eu gosto de pensar como se fosse uma família, tá? Então a família compartilha o que ali entre eles ali para fins práticos, né? Bom, a família, sangue, né? Criação, mas elas compartilham ali também um sobrenome entre si, né? Um sobrenome. Então é a mesma coisa aqui, né? Então os computadores do mesmo domínio, eles compartilham ali um sobrenome. Então, por exemplo, HTO e o sobrenome é ifsp.edu.br. Tudo bem que isso que eu estou falando para vocês é uma alegoria, tá? Não quer dizer que isso aqui seja uma definição formal, tá bom? É só uma alegoria para a gente compreender melhor a função. Não, mas são computadores aí que compartilham algo entre si, tá? Normalmente estão aí sobre o mesmo, do guarda-chuva da mesma organização. Não necessariamente precisam estar na mesma rede LAN, tá? Não necessariamente precisam estar na mesma rede LAN. Inclusive, eu vou até iniciar uma máquina virtual aqui, pessoal, para explicar uma coisa para vocês, talvez fique mais claro na máquina virtual. Iniciar aqui uma máquina aqui, vou deixar ela iniciando, tá? Depois eu volto nela para a gente falar um pouquinho sobre como é que eu digo que uma máquina é de um domínio, né? Então a gente já vai falar sobre isso, né? Eu vou explicar para vocês, para fins práticos, como é que isso acontece. Tudo bem, a definição de domínio, pessoal, é algo simples, né? Não é algo assim complexo, né? É os computadores que pertencem ao mesmo grupo, uma grande família de computadores. Tudo bem? Sim. Beleza, beleza. Tá? Vamos lá para outro tópico muito importante também que ele falou, que é o conceito de diretório. Director, né? Ou termo em português aqui, diretório. Diretório. O que é diretório? O que é um diretório? E aí, quem for falar o que é o diretório, já me dá um exemplo do que é um diretório, mas um exemplo não relacionado à nossa área, um exemplo de uma outra área, de um outro local, só para a gente compreender a definição aqui de maneira mais tranquila. Um banco de dados com informações do usuário, como nome, senha, permissão de acesso. Isso, Giovana. Então você falou uma palavra legal aí, que é banco de dados, tá? Então, o diretório nada mais é, primeiramente, do que um banco de dados, tá bom? Tá? Um banco de dados. Um exemplo, sei lá, uma empresa, uma clínica. Mas aí a gente precisaria ver o que tem de banco de dados dentro da empresa, o que tem de banco de dados dentro da clínica, o que será que tem lá dentro. Então, por exemplo, no caso de uma clínica, né? Você falou no caso de uma clínica. Vamos pensar numa clínica veterinária, né? Uma clínica veterinária. Então, ali na clínica veterinária, o veterinário, os atendentes ali, eles têm um caderno, ou pode ser até um sistema no computador, né? Que vai armazenar os dados dos animais, né? Dos donos dos animais, tá? Das consultas, né?
os dados das vacinas, né, das vacinas que vão ser aplicadas nos animais. Estou dando risada porque hoje só se fala em vacina, né? Vacina. Mas ele tem ali esse banco de dados que armazena essas informações ali referente à clínica, tá? Então, essa clínica, ela tem o que a gente chama então de diretório, que vai armazenar todos esses dados referente à clínica. Pode ser que esse nome aqui ele cause uma confusão, porque em português, normalmente nós nos referimos ao termo diretório, acho que é um termo mais voltado para a informática mesmo, mas quando a gente fala diretório aqui, o que vem primeiramente na cabeça é isso daqui, né? Então, é o que a gente chama de pasta, tá? Mas a gente chama isso daqui de diretório. Tá? Mas, na verdade, a gente tem que pensar que essa estrutura que a gente tem aqui é uma estrutura para guardar dados. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho um diretório chamado Bancas TCC, e esse diretório aqui, esse, entre aspas, banco de dados, está armazenando alguns dados para mim, né? De alguns, no caso, por exemplo, aqui de alguns alunos, né? Então, aqui tenho aqui arquivos com informações dele, mas eles estão armazenando dados, tá? Então, o termo diretório, para me referir à pasta, não está errado, tá bom? Porque ele é um diretório realmente. Só que, no fundo, o diretório é isso. É algo que armazena dados. Então, como a Giovana falou no começo, ela deu alguns exemplos. Que é em relação ali, por exemplo, a dados de usuário, a dados do computador, né? Senhas. Então, realmente, né, no contexto que a gente está estudando, é um diretório para principalmente gravar esses tipos de dados, tá? Mas a gente pode extrapolar, então, conforme eu apresentei para vocês aqui. Alguém tem algum outro exemplo que queira comentar, que queira apresentar? Qual que é o grande exemplo de diretório que o palestrante apresenta? O que ele apresenta assim? Fala, olha, isso aqui é um diretório. Que é o que ele fala durante a palestra inteira, na verdade. Do que ele fala durante a palestra inteira? Ele fala de um diretório em específico. Quem se lembra? Um diretório de uma empresa? Não, mas ele fala de um diretório, de um tipo de diretório da Microsoft. Qual que é o nome desse diretório? O Active Diretório? Isso, Daniel. Acho que só o Daniel assistiu, hein, Daniel? O resto aí é o Active Director, né, pessoal? Então, Active Director. Então, o Active Director é um exemplo de diretório. Ele é um diretório, tá, criado e mantido pela Microsoft. Né? Para fazer o quê? O que o Active Director faz? O que vocês entenderam do que faz o Active Director? O que vocês entenderam ao assistir a palestra? Que ele compartilha o banco de dados, os mesmos dados. Diferente do Workgroup. Meu Deus. O grupo de trabalho, você está falando, né? Isso. Tá, então, o Active Director, ele nada mais é do que um diretório,
tá bom? Então, é uma estrutura para gravar, armazenar dados, do jeito que a gente viu aqui em cima. Ele é uma estrutura para armazenar dados, que vão ser usados para a gerência, tá? A gerência, a administração, né? Para eu poder administrar o domínio, tá? O domínio. Então, do que a gente viu aqui que é o domínio, né? Um conjunto de computadores, né? Tal, de equipamentos. Então, eu preciso de um diretório para administrar esse domínio. Tá? Então, por exemplo, quais computadores fazem parte desse domínio? Que sistema operacional tem instalado neles? Qual é a configuração deles? Né? Quanto que eles têm ali de memória RAM? Qual que é o processador dele? Quanto que eles têm de disco rígido? Os usuários que vão poder acessar esses computadores, né? As contas que vão poder acessar, as políticas de segurança que eu vou aplicar nesses computadores. Então, tudo que é de informação, de dado relacionado a esse domínio, tá? Eu vou gravar, eu vou armazenar em um diretório chamado Active Directory. Active Directory, tá? Então, é o servidor de diretórios da Microsoft. Tá? Isso é o Active Directory. Tá? O Active Directory, ele só pode, não sei se o palestrante deixou isso claro durante a palestra, mas ele só pode ser instalado no Windows Server. Tá? Não tem como eu instalar o Active Directory em um Windows cliente, né? No Windows 10, Windows 8, não tem como. Tá? O Active Directory é só para Windows Server. Tá? E talvez, pessoal, ele seja aí, tá, o principal servidor, tá, o principal servidor para o Windows Server. Tá? Quando eu falo principal, é o que dá a diferença, é o que dá o brilho para o Windows Server. Porque, por exemplo, a gente está falando de um servidor web, por exemplo. A gente aprendeu a instalar servidor web, né? O IIS. Tá? Um servidor de arquivos. Né? A gente aprendeu a configurar servidor de arquivos também. Tá? Então, assim, esse tipo de servidor, você tem uma contrapartida muito forte no mundo open source. Então, por exemplo, no caso do IIS, né? Eu tenho aqui concorrentes, tá, open source, que são melhores ou tão melhores quanto o IIS. Então, por exemplo, aqui é o caso do NGINX ou Apache. Tá? São dois servidores web poderosíssimos, tá? Que, na minha opinião, são melhores que o IIS. E eles são gratuitos para Linux. Tá? Então, nessa história, o IIS acaba perdendo. Tá? Agora, o Active Directory, esse servidor de domínios, aqui nesse servidor de diretório, ele tem contrapartida no mundo open source? Tem. Tá? Eu posso implementar um servidor de diretórios em Linux utilizando o Samba. Vocês aprenderam a trabalhar com Samba? Não que eu me lembre. Não? O Samba é um servidor de arquivos do Linux, tá bom? Então o Samba, a rigor, ele é um servidor de arquivos. Então, aquilo que a gente aprendeu a trabalhar no Windows como servidor de arquivos, dá para fazer no Samba também, para Linux. Tá? Linux. Mas, além do Samba ser servidor de arquivos,
Ele também é ele é um servidor de impressão. Eu posso instalar um servidor de impressão nele, mas ele também é um servidor de diretórios, tá? Como o Active Directory, tá? Então, o Samba ele consegue ser um concorrente ao Active Directory. No entanto, nessa briga aqui, nesse páreo Active Directory versus Samba, o Active Directory ganha. Tá bom? Por exemplo, aqui nesse caso, esses dois aqui ganham. Tá? Já aqui, o Active Directory ganha. Então, não existe um concorrente de peso para lutar contra o Active Directory no mundo open source. Tá? Então, muitas organizações acabam optando por ter ali um Windows Server, tá? Para ter, no mínimo, o Active Directory em execução. Tá? Então, o Active Directory, um dia eu vi isso de um cara e eu nunca mais esqueci. Já fazem mais de 10 anos que o cara falou isso para mim. O Active Directory é a menina dos olhos de ouro da Microsoft. Tá? É a menina dos olhos de ouro da Microsoft. Pelo menos no que se trata de Windows Server. É o grande motor, tá? É o que alimenta as vendas, tá? E a utilização do Windows Server. Tá? É o Active Directory. Tá? Então, esse servidor que vai administrar o domínio. Tá? Que vai administrar o domínio. E aí a Giovana deu um exemplo bem legal, né, Giovana? Você pode explicar para a gente esse exemplo, Giovana, que você falou? Das contas? Você falou das contas de usuário. Como é que funciona essa história aí? Olha só, Josi. Não lembra mais de nada. Ô, Giovana, tá me escutando? Vocês estão me escutando, pessoal? Pessoal, sim, acho que a Giovana... Giovana. Então, vamos lá. Dar um exemplo aqui para vocês do quão poderoso é o Active Directory. Tá? Alguém tem algum exemplo que queira aplicar? Eu falei da Giovana porque ela tinha falado, mas acho que ela não está aqui. Alguém tem algum exemplo que queira falar sobre o quão poderoso é o Active Directory? Um exemplo do que ele pode fazer? A Carol falou sim. Aqui, ó. O Clayton falou sim, a Kawane falou sim. Então, o que vocês podem dar de exemplo aqui? Ele permite gerenciar de uma forma mais fácil todos os funcionários cadastrados nele, numa empresa. Como assim, Daniel? Tipo, replica. Giovana. Apareceu, Giovana? Pareci, professor, fui pegar comida. Não é de fome. Não, tudo bem. Então vamos lá, vamos para um exemplo aqui, então. Tá? Antes disso, pessoal, deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço para colocar uma máquina em um domínio, tá? Porque quando você tem uma máquina, ela não está em um domínio, tá bom? Se bem que esse aqui é o Windows 10 Home, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Acho que não dá para colocar o Windows 10 Home no domínio. Eu vou tentar. Mas é uma tarefa simples, tá? Colocar uma máquina no domínio é simples, desde que exista um domínio na rede, tá? O que a gente chama de controlador de domínio, que aí é justamente um outro tópico. Quando a máquina está iniciando ali, vem uma nova definiçãozinha que ele também aborda, tá? Que é a definição de, vamos lá,
controlador de domínio. Ou o termo em inglês, Domain Controller, ou a sigla carinhosa DC, Domain Controller. O que um controlador de domínio faz? O que é um controlador de domínio? Hein, pessoal? Como eu falei aquela hora, eles compartilham os dados. Sim, eles compartilham os dados, Giovana. Mas o controlador de domínio é um servidor, tá bom? Então ele é um servidor que a gente tem dentro da rede. Vamos escrever aqui, ele é um servidor. E o que está instalado dentro desse servidor? O que eu instalo? Active. Oi? Active. Isso. Então dentro desse servidor eu tenho o Active Directory instalado, tá? Então, quando eu instalo o Active Directory em um servidor, ele se torna um controlador de domínio. Tá? Significa, então, né, Giovana, que ele vai ter esses dados sobre o domínio para compartilhar com os demais dispositivos da rede. Tudo bem? Então, ele tem instalado essa base aí, né? Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Tá? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, a minha máquina. Deixa eu ver se vai ser possível ilustrar para vocês como eu posso fazer, por exemplo, ingressar essa máquina em um domínio. Tá? Então, aqui, deixa eu clicar aqui, computador. Tá? Então, aqui eu tenho lá meu computador, o ícone do meu computador. Botão direito aqui em cima dele, propriedades. Só estou ilustrando para vocês, tá? Então, botão direito em cima de meu computador, propriedades. Vamos ver se vai ser possível. Estou achando que não. Renomear. Bom, vou tentar aqui renomear esse computador, mas eu duvido que vai dar certo. Não, não vai dar certo. Não dá certo aqui, pessoal, porque essa máquina aqui é o Windows 10 Home. Então, o Windows 10 Home, de fato, não permite que eu coloque ela em um domínio. É uma limitação dela. Mas eu tenho aqui o Windows 7. Eu vou iniciar ele. Inclusive, eu vou iniciar o Windows Server aqui, que tem um controlador de domínio instalado. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês na prática como que se dá isso daqui. Tá? Mas é o seguinte. Vamos ilustrar aqui um cenáriozinho aqui que ele fala. Tá? Vamos pensar que eu tenho uma empresa. Uma empresa que tenha 2 usuários apenas. 2 usuários e 3 computadores. Tá? Para esses 2 usuários poderem usar. Então, os 2 usuários são, vamos colocar eles aqui, é o clássico, né? Não está funcionando?
Olá. Professor?
Alô, pessoal? Deve ter caído. Deixa eu ver o pessoal. Eu caí, pessoal. O que aconteceu é que na hora que eu subi as máquinas virtuais, travou tudo. Travou as duas. Eu subi 2 máquinas virtuais Windows aqui no meu notebook e travou tudo, tá? Ele não aguentou e caiu. Peço desculpas aí para vocês. Vocês chegaram a me escutar, pessoal? Eu falando com vocês, falando que estava tudo travado. Vocês estão me escutando agora, pessoal? Tá. Então é o seguinte, eu vou compartilhar aqui novamente. Eu estava explicando para vocês a vantagem do controlador de domínios, né? Então falei o seguinte para vocês. Cadê minha caneta? Agora não está funcionando. Peraí. A canetinha funciona aí. Caneta, o mouse está funcionando, mas a caneta não. Eita! Espera só um pouquinho, pessoal. Será que pifou isso? Espera aí. Problemas técnicos aqui, pessoal. Agora foi. Tá, então é o seguinte. Vamos imaginar então aqui uma rede, tá? Uma rede pequena, tá? E essa rede, só para questão de simplificação, ela tem 2 usuários. Quem são esses usuários? O João e a Maria. E essa rede, ela tem 3 computadores. Tá? Só para ilustrar a ideia, para ficar fácil da gente compreender aqui a função do Active Directory, né? Aquilo que vocês assistiram no vídeo. É o seguinte, o João e a Maria, eles utilizam os 3 computadores da rede. Tá? Então, um dia eles resolvem trabalhar em um, outro dia eles resolvem trabalhar em outro, né? Então, eles acabam utilizando os 3 computadores. Só que tanto o João quanto a Maria, eles têm um usuário para acessar esses computadores. Eles precisam de um usuário, né? E esse usuário tem uma senha. Tá? Bom, em uma rede sem domínio, vou escrever aqui no campo, sem domínio, como é que vai funcionar? Ou melhor, sem domain controller, né? Sem o Active Directory, sem o domain controller, como é que vai funcionar? O administrador de sistemas, ele vai vir aqui no primeiro computador e vai cadastrar lá usuário João, senha 1, 2, 3, 4. Usuário Maria, senha 1, 2, 3, 4. Vai vir aqui no segundo computador, vai cadastrar usuário João, 1, 2, 3, 4. Usuário Maria, 1, 2, 3,
4. Tá? Vai vir aqui no computador, no terceiro computador, o usuário João, vai cadastrar a senha dele, 1, 2, 3, 4. Vai cadastrar lá o usuário Maria. 1, 2, 3, 4. Tá? Então ele vai cadastrar os 2 usuários em todos os computadores da rede, tá? Como vocês fizeram na casa de vocês, tá bom? Então, da mesma maneira como vocês fizeram na casa de vocês para cadastrar os usuários. Então, vai fazer esse cadastro em cada um dos computadores. Bom, aí a gente já começa a notar um problema. Qual que é esse problema? Né? Então, nessa rede com 3 computadores, com 2 usuários apenas, fica fácil. Tá? Agora, se por acaso essa rede, ao invés de 2 usuários, tenha, por exemplo, 10 usuários, né, eu precisaria cadastrar os 10 usuários em cada um dos computadores. Então é um procedimento que eu tenho que fazer 30 vezes. Né? 30 vezes. Se ao invés de 3 computadores, 10 usuários, né, são 3 computadores, exatamente, são 30 vezes, um procedimento que eu tenho que fazer 30 vezes. Se ao invés de 3 computadores eu tivesse, por exemplo, 10 computadores, eu teria que fazer isso nos 10 computadores. Tá? Ou seja, é uma tarefa bem chata, bem repetitiva. Tá? E tudo que é repetitivo, tudo que é chato, o administrador, né, ele pode ficar desatento e pode fazer alguma coisa errada. Então, por exemplo, ele pode ter em um computador ali, por exemplo, no segundo computador, ao invés de ter cadastrado a senha 1, 2, 3, 4 para o usuário João, sem querer o administrador cadastrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aí o João, na hora que ele sentar nesse computador para trabalhar, ele vai tentar a senha que ele está habituado, que é 1, 2, 3, 4. Tá? Aí ele vai dar um erro, vai ligar para o suporte técnico, né? E até o suporte descobrir que é esse o problema, né? Já se passou muito tempo, o João perdeu tempo de trabalho, dá prejuízo para todo mundo. Tá? Mas enfim, o técnico pode vir ao local, resetar a senha dele e voltar lá 1, 2, 3, 4 para ele poder administrar. Tá? Então, beleza, então já definimos aqui, já tem alguns problemas. E aí acontece uma coisa, né? Por política de segurança, pode ser que na organização seja necessário trocar a senha dos computadores, o usuário tem que trocar a senha dele uma vez a cada, 6 meses. Então, uma vez a cada 6 meses vai aparecer uma mensagem na tela pedindo para ele trocar a senha e o usuário vai trocar a senha. Então vamos imaginar que nesse momento a Maria estava sentada nesse computador aqui, esse primeiro computador. Tá? E aí apareceu uma mensagem para ela trocar a senha dela e ela trocou. De 1, 2, 3, 4, ela trocou para 6, 7, 8, 9. Então, ela trocou a senha aqui. Beleza. Então, tá aqui, beleza. 6, 7, 8, 9. Trabalhou o dia normalmente. Só que aí chegou no próximo dia, ela trocou de computador. Ela veio para esse computador aqui. Aí, na cabeça dela, a senha dela é 6, 7, 8, 9. Só que a senha que está cadastrada nesse computador é 1, 2, 3, 4. Tá? Por quê? Os computadores não compartilham a senha. Tá? E aí ela vai tentar informar a senha, vai dar erro. Tá? Possivelmente o usuário dela pode ser até travado por ela informar a senha errada. Né? E aí vai chamar o suporte vai ter que resolver, né, esse problema, mas, novamente, se perde um tempo gigantesco nessa história. Tá? Então, o que pode ser feito aqui nesse caso? Tá bom? Então, percebam, eu tenho vários computadores, cada computador tem a sua própria base de usuário e senha. Tá? Com 3 computadores, pessoal, isso já pode se tornar algo insustentável, tá? Já pode se tornar algo bem difícil de lidar. Então, imagina quando eu tenho, 1.000 computadores com 1.000 usuários, cada um podendo utilizar um computador diferente, né? Então, o melhor cenário que eu posso descrever isso para vocês é a escola, é o instituto. Tá? Então, no instituto, percebam que vocês têm um usuário,
eles têm um usuário, todos têm um usuário, uma senha para acessar os computadores, tá? E, bom, uma hora vocês podem ter aula num laboratório, outra hora vocês podem ter aula em outro laboratório, e se o administrador lá do instituto, lá os meninos, tiverem que ir passar em cada computador lá dos laboratórios e cadastrar o usuário de todos os alunos em cada computador, né, eu preciso basicamente ter uma pessoa, um técnico, para fazer isso o resto da vida. Tá? Para fazer só isso. Tá? Por quê? Porque lá no Instituto a gente tem por volta de 120 computadores e tem por volta aí, sei lá, de 800 alunos. Tá? Como que ele vai ter que fazer? Tem que pegar 800 alunos e cadastrar individualmente em cada um dos 120 computadores. Tá? Vocês estão compreendendo o grau do problema, o grau da dificuldade nessa história? Sim, professor. Tá, legal. Então, é um problema, é algo que a gente não quer pra gente, tá bom? É algo que não existe, é algo insustentável. Então, por exemplo, no caso de um laboratório, de uma instituição de ensino, tá? É algo insustentável. Pode falar, Valdinei. Mas isso sendo uma rede mais complexa, né? Como do Instituto você fala. Eu diria que qualquer rede com mais de 10 computadores já se torna uma situação complexa. Tá? Tudo bem que no Instituto a gente tem essa questão de mobilidade de usuários. Né? Normalmente os usuários eles não se movem dentro da rede. Por exemplo, no escritório, normalmente o cara ele senta em um único computador ali, né, e fica trabalhando e raramente ele vai precisar mudar. Tá? Mas, mesmo assim, depois eu vou passar outros exemplos para vocês. Não é só nessa situação que o Active Director poderia resolver o problema, tá bom? Eu diria que uma rede com mais de 10 computadores, aí 10, 15 computadores, já começa a ser interessante já a implementação do Active Director. Tudo bem? Ok. Tá? A minha opinião, tá, Valdinei? Minha opinião. Bom, agora vamos pensar em uma situação, essa mesma situação aqui, agora só que com um Domain Controller. Mas o Active Directory, professor, ele é como um ambiente, no caso? Ele é um servidor, tá? Depois eu vou tentar iniciar ele para vocês verem, se minha máquina não travar de novo. Então, com o Domain Controller. Então, com o Domain Controller, o que vai acontecer? Eu vou ter os 3 computadores. Continuo tendo os 3 computadores, obviamente. Só que aí, obviamente, eu também tenho a presença de um servidor dentro dessa rede, que é justamente quem? O Domain Controller. Tá? Então, o Domain Controller, o Active Director, certo? Então, é o Active Director. É o Active Director. E aí, o que vai acontecer? Esses computadores, obviamente, eles estão em rede. Está tudo em rede aqui, né? Então, está tudo em rede. Opa. E o que vai acontecer? Ao invés dos computadores armazenar a base de dados individualmente em cada um deles, quando tem um Domain Controller na rede, o que acontece é que quem armazena a base de dados é o servidor. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando um usuário logar... Eu vou tentar demonstrar tudo isso para vocês, tá, pessoal? Quando um usuário senta no computador para poder administrar, para poder trabalhar com ele, o que vai acontecer? Ele vai informar o usuário e a senha aqui na telinha, tá? E o computador, pela rede, vai enviar o usuário e a senha que ele digitou para o Domain Controller, para que o Domain Controller possa autenticar o usuário. Então, o João sentou aqui na frente e aí ele informou, ele digitou lá. Ele digitou João e digitou 1, 2, 3, 4. Então, o que o computador faz? Ele pega esses dados, envia para o Domain Controller
e o Domain Controller vai comparar com o diretório dele, com a base de dados lá. Então, João, usuário João, beleza. Senha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bateu? Tá ok? Então, o Domain Controller emite um alerta aqui, ok, né? Então, ok, beleza, pode liberar o usuário, e aí o computador libera o acesso, tá? Vamos supor que a Maria vem aqui e digita lá, usuária Maria, e aí ela digita 5, 6, 7, 8, tá? E aí o que vai acontecer? Mesma coisa. O computador manda pela rede para o controlador de domínio, a usuário Maria, senha 5, 6, 7, 8. Né? O Domain Controller vai verificar, usuário ok, senha 5, 6, 7, 8. Aqui a senha 1, 2, 3, 4. Então, são senhas diferentes. Então, ele vai retornar aqui para o computador a falha, né? Alguém está falando alguma coisa, gente? É a Carol. Carol? Alô? O micro da Carol tá ligado. Carol? Cara, você pode mutar o seu microfone? Senão tá tendo um som aí de fundo. Presta atenção. Pessoal, que aconteceu com Eu vou mutar aqui. Vou mutar, peraí. Pronto. Tá, Carol? Depois acho que você pode voltar se você quiser falar, tá bom? Não tem problema. É só pra não a gente poder prosseguir aqui, tá? Então, pessoal, uma grande vantagem do Active Directory é justamente essa, tá bom? A possibilidade, então, de eu fazer essa base de usuários ser cadastrada em um local único, tá? Então, é o que acontece lá no Instituto. Tá? No Instituto, nós temos o Active Directory instalado? Não, tá? O Instituto é do governo, o governo não tem dinheiro. Tá? Então, lá o que nós utilizamos ao invés do Active Directory? Nós utilizamos aquela alternativa ao open source que eu falei para vocês na aula, que é o Samba. Tá? Então, no Instituto, nós usamos o Samba no lugar do Active Directory. Tá? Ele não tem tantos recursos, não é tão completo quanto o Active Directory. Isso que eu falei para vocês aqui, pessoal, é o básico. Tá bom? Isso é o básico. O Active Directory ele vai muito mais além disso. Tá? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Tá? Então, imagine que eu tenho, novamente, os 3 computadores aqui nessa rede. Então, novamente, estou falando 3 computadores para ficar fácil para a gente entender a ideia. Tá? Mas, imagine que poderiam ser 30 mil computadores. Tá? 30 mil computadores no domínio. Tá? E aqui eu tenho o Domain Controller. Tá? E, bom, vamos imaginar que eu queira uma coisa simples, mudar o wallpaper desses 3 computadores. Tá? Vamos imaginar que seja a comemoração, aniversário de 50 anos da empresa, e aí o diretor fala, olha, eu quero que todos os computadores da empresa tenham esse wallpaper aqui de comemoração dos 50 anos da empresa. Tá? E aí ele chega para a TI e fala isso, passa essa demanda. Olha, minha demanda é essa, tá aqui. Tá? Bom, aí você, como técnico, você tem 2 opções. Você tem 2 caminhos para fazer essa configuração. O primeiro caminho é sem o Domain Controller. Como é que você vai fazer sem o Domain Controller? Você vai ter que passar computador por computador, no caso aqui são 3, né? Vai passar computador por computador e vai alterar o wallpaper em cada um dos computadores. Alterar wallpaper é fácil. Tá? Alterar wallpaper em 3 computadores é rápido. Você possivelmente vai fazer isso em menos de 10 minutos. Tá? Agora, novamente, imagine que ao invés de ser 3 computadores, sejam 30 mil computadores. E o diretor quer que você mude o wallpaper de 30 mil computadores. Tá? Então, bom, você ainda pode fazer isso manualmente, tá? Mas provavelmente você vai terminar na comemoração do 51º aniversário, tá? Haja tempo para mudar wallpaper de tanto computador manualmente, tá? Você se deslocando, indo no computador, então isso é meio complicado. Com o Domain Controller,
você pode criar dentro dele o que a gente chama de GPO. GPO. A GPO é uma sigla para Grow Policy Object. Tá? GPO. A GPO ela é uma política que você pode aplicar para o domínio ou para um subconjunto de computadores do domínio. Tá? Então, um exemplo de GPO seria justamente isso que eu estou falando para vocês. Mudar o wallpaper, forçar o wallpaper de um computador dentro da rede. Tá? Então, você cria lá no Domain Controller, no Active Directory, uma GPO para mudar o wallpaper. Tá? E o próprio controlador de domínio aplica essa política nos computadores. Tá? Então ele vai lá e vai aplicar nos computadores de forma automática. Então na próxima vez que o usuário fazer o logon ali, ele vai se deparar com o wallpaper novo. Tá? É só isso. Não, vamos imaginar que você precise atualizar o Office dos computadores. Tá? Então você tem lá, sei lá, os computadores estão usando o Office 2010 e você quer aplicar uma atualização, eu nem sei qual a versão mais nova aí, o Office 2019, sei lá, chutando o Office 2019. Tá? Então você pode fazer a instalação manualmente nos computadores, ou você pode criar uma GPO de atualização de software, tá? E aplicar isso para os computadores. Tá? Então aplicar isso na rede. Ou seja, administrar a rede se torna muito mais fácil, tá? Se torna muito mais tranquilo. Outro exemplo aqui, painel de controle. Tá? No painel de controle a gente tem acesso a tanta configuração do sistema operacional que às vezes, se você deixar isso liberado para o usuário pode fazer caca. Tá bom? Então, por exemplo, tá? Se o usuário ficar fuçando ali nas configurações de rede, ele pode desconectar a máquina da rede. Tá? O usuário faz isso, gosta de achar pelo em casca de ovo para ficar fuçando. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode criar uma GPO para bloquear o acesso ao painel de controle. Então, você bloqueia o painel de controle. Ninguém não acessa mais. Tá? E essa GPO, você pode, olha que legal, você pode aplicar para computador ou você pode aplicar para usuário. Você fala, olha, esse usuário aqui, tá, não pode mais acessar o painel de controle. Tá? Ou nesse computador eu não posso mais acessar o painel de controle, independente do usuário que estava conectado lá. Então, ou seja, administrar a rede, pessoal, administrar como que as máquinas vão se comportar, principalmente do ponto de vista de segurança, se torna muito mais fácil, tá bom? Se torna muito mais simples. Então, essa é a grande vantagem, né, de utilizar aí o Active Directory, utilizar um controlador de domínio, tá? Tudo bem, pessoal? Sim. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar iniciar aqui as máquinas novamente. Só que agora eu vou... Agora eu estou vacinado. Olha só os termos, né? Eu estou vacinado aqui agora. Eu não vou iniciar as duas juntas. Eu vou iniciar só uma. Tá? E na hora que ela tiver iniciada, eu inicio a outra. Tá? Então eu vou iniciar aqui um Windows Server. E depois eu vou iniciar um Windows Cliente para mostrar para vocês, né, como que pode ser feita aí a questão. Fazer uma demonstração básica do Active Directory, tá, pessoal? Enquanto elas vão iniciando, eu vou ali tomar uma aguinha, tá? E já volto. Espera só um pouquinho.
Josi. Oi, voltei, pessoal. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa demonstração aqui para vocês. Caso alguém não tenha mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhuma colocação para fazer, eu vou liberar vocês para fazer o projeto, tá bom? O projeto final, tá? Eu acredito que aqui deva durar uns 20 minutinhos, tá, Josi? Eu não estava planejando fazer isso daqui com vocês, essa demonstração, mas eu acho que é importante. Ah, então aqui é uma imagem do Windows Server que eu tenho. Ai, Jesus. Agora começa, né, pessoal? Que senha que eu coloquei nessa máquina? Meu Deus, eu não me lembro. Que legal. Faz tempo que eu iniciei ela e eu não, novamente, pessoal, eu não estava planejando aqui. Será que eu consegui? Às vezes ele aparece esse welcome porque eu digitei a senha errada a um número X de vezes e aí ele começa a travar a entrada. Bom, enquanto ele vai iniciando aqui. Não, tudo bem, Josi, é só uma demonstração, tá bom? Esse aqui realmente não... Ah lá, passou sem incorreta. Oh, meu Deus do céu. Que coisa, hein, pessoal? Passando vergonha aqui com vocês, hein? Não me lembro a senha que eu cadastrei. Deveria ser... Vamos lá, deixa eu tentar. Não. Não. Ixi, Maria. Nossa, pessoal, não me lembro mesmo. Acho que eu consegui logar aqui, mas eu não loguei como o usuário que eu gostaria, que é o administrador. Não sei se eu vou ter permissão para mexer com o Active Directory. Vamos ver se ele vai entrar e vamos ver o que a gente vai poder fazer. Bom, pessoal, eu estou com duas máquinas então aqui. Tá? Uma, então, é o Windows Server. Oxi. Tá sem senha. Não foi. Pessoal, acho que vou ficar devendo essa para vocês, viu? Uma pena. Professor, minha net caiu aqui, mas já retornei, tá? Não, tá ótimo, Edna. Eu tava falando que eu não me lembro a senha. Isso era algo que eu não estava planejando aqui apresentar para vocês. E eu não me lembro a senha do Windows Server que eu tenho aqui. Tá? O que torna ele bastante inútil, né?
Estou tentando lembrar aqui a senha. Deveria... Opa, peraí. Acho que eu me lembro. Acho que agora... Peraí. Acho que eu acabei utilizando password. Uma coisa com... Não. Não. Pessoal, desisto. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no Windows Cliente como que eu ingressaria essa máquina no domínio, tá? Pelo menos isso eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Basicamente eu venho no computador, tá? Clico com o botão direito, propriedades. Isso aqui também pode valer para o Windows 10, mas precisa ser o Windows 10 Professional, não pode ser o Windows 10 Home. Tá? Espero aqui a opção aparecer. Vou clicar novamente. Por isso, vamos tentar aqui. Nada. Eita, aparece. Aí, estava demorando um pouquinho aqui, mas apareceu. Professor, Oi. geralmente o senhor sempre coloca em senha, nas práticas que a gente faz aqui, IFSP 123, já tentou? IFSP 123 eu não tentei, mas eu tenho quase certeza que não é. Mas vamos lá, se for, não é, ó. Não, era alguma coisa com password. Password, a palavra password mesmo, tá? Password 123. Ele vai, na verdade, ele vai travar, ele não vai entrar. Nossa, como tá lento. Tá muito... Ah, beleza, abriu aqui. Tá ótimo. Tá, então aqui é o seguinte, né? Eu tenho aqui essa tela, tá? E aqui embaixo eu tenho aqui, ó, o nome do computador. Então o nome dele é ADM1, tá? O nome completo dele não importa. E aqui eu tenho o que a gente chama aqui de grupo de trabalho, tá? Grupo de trabalho, e aqui está como escola, tá? Eu vou clicar aqui em alterar configurações e a gente vai poder ver essas mesmas informações aqui, só que de outra maneira. Tentando aqui combinações diferentes, mas não está indo. Pessoal, eu não estou parado não, tá? Eu cliquei na opção e a máquina está muito lenta. Como eu subo duas máquinas de Windows, isso é muito pesado, tá? Minha máquina ela não é uma máquina ruim, ela tem 8 GB de memória, um Core i5, mas mesmo assim, nesse momento aqui é meio sofrido para ela. Cliquei aqui, ela está indo. Bom, então, até o momento que ela iniciar é o seguinte, grupo de trabalho, tá? Grupo de trabalho é justamente quando uma máquina não está em um domínio.
Tá? Então, quando a máquina não está em um domínio, não está respondendo ali para um controlador de domínio, ela acaba ficando no que a gente chama de grupo de trabalho. Tá? O grupo de trabalho é só uma descrição para o computador. Tá? O que a palavra sugere, grupo. Tá? Então você pode, por exemplo, na sua rede, pegar algumas máquinas e colocá-las em um mesmo grupo. Agora, sinceramente, isso não tem, assim, serventia alguma. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei grupo escola. Então, dentro da minha rede, eu poderia colocar todos os computadores meus no grupo escola, poderia pegar um grupo deles, né, alguns computadores e colocar no escola, pegar outros e colocar em outro grupo chamado administrativo, por exemplo, outro chamado biblioteca, mas isso não tem, assim, serventia para a rede, tá? No fundo, o que importa é que as máquinas não estão no domínio, tá? Isso é o mais importante. Elas não estão no domínio. Tá? Vamos lá. Que coisa, né? Eu devia ter... Na verdade, eu acho que aqui foi o seguinte. Ele exige que a senha seja uma senha complexa. Tá? E eu fiz aqui, coloquei a senha e acabei não salvando ela em nenhum outro lugar. Nossa, o pessoal tá... A máquina travou aqui. Deixa eu finalizar isso daqui. E aí eu volto de novo. Tá muito lento que a máquina, não sei porquê. Eu clico, ela não abre a opção. Ele não entra mesmo, né, professor? Hã? Não acessa mesmo, né? Não, ó, nem aqui nem ali. Parece que eles não estão querendo revelar o segredo. Né? Ó, não está indo aqui. Não está indo. Pessoal, enquanto ele está abrindo aí, está tentando abrir, vou tentar deixar ele abrindo aí. Vou falar com vocês do projeto final, tá bom? Então, o projeto final de vocês tá aqui 3 aulas, aqui 3 dias, tá? Mas 2 desses dias são sábado, tá? Então, dia 6/3 é o próximo sábado, dia 10 é a próxima semana e dia 13 é o próximo sábado, tá? O projeto, vocês têm que entregar, isso é muito importante, tá? Que vocês entreguem o projeto até dia 14/3. Ou seja, até não o próximo domingo, não esse domingo, o próximo. Tá? Mas não dá para jogar um pouco mais para frente? Não dá, porque eu preciso corrigir, tá? E saber se alguém vai precisar fazer o IFA ou não. Tá? Então tem que ser dia 14/3. Tá? Porque aí vocês entregam até domingo, até o final do dia. Tá? E aí na segunda-feira eu já vou corrigir tudo isso daí. Tá? Então, segunda-feira eu já corrijo. Para aqui no dia final, quarta-feira, dia 17, que vai ser a nossa última aula, nosso último encontro, tá? A gente já apresenta aí as notas, faz o encerramento, né? Então, esse dia 17 vai ser bem tranquilo, na verdade, tá? Não vai ter aula propriamente dito, a gente só vai realmente aí conferir as notas, conferir as frequências, verificar o que está acontecendo, tudo, e fazer o encerramento.
tá bom? Eu não vou passar conteúdo nesse último dia, tá? Bom, o que vai ser o projeto? O projeto, vocês vão criar um servidorzinho de arquivo, tá bom? Um servidorzinho de arquivo, levando em consideração o cenário da casa de vocês. Então aqui está a descrição dele, tá? Então basicamente vocês vão criar um compartilhamento para cada integrante da família. Na verdade eu estou falando para 3 integrantes da família, tá? Por exemplo, pode ser para você, para sua mãe e para o seu pai, tá? Ou pode ser para você, o seu filho, tá? O seu marido, tá? Se por acaso, não sei se é o caso de alguém, mora sozinho, pode ser para você, para um amigo, para um familiar, tá? Então vocês vão escolher 3 parentes ou amigos e vai criar um compartilhamento para cada um deles. Então, para isso, vocês vão ter que cadastrar o usuário deles no computador, tá? Vai criar também um compartilhamento geral para que todo mundo possa acessar, tá? E o seu usuário, você vai colocar ele em modo de leitura e escrita para todos os compartilhamentos. Então, você vai ter acesso a todos os compartilhamentos e os seus familiares, os seus amigos, só vai ter acesso ao compartilhamento dele e a esse compartilhamento geral que eu estou indicando aqui, tá bom? Eu não estou indicando que precisa ter um nome em específico, então compartilhamento geral precisa ter esse nome, tá? O compartilhamento para cada usuário tem que ter um nome específico. Eu não estou colocando nada disso porque eu quero que vocês decidam isso daí mesmo, tá bom? Então vocês vão configurar isso, depois vocês vão configurar uma política de backup diário para esses arquivos, tá? Então vocês vão configurar o backup e vão executar um backup, tá? Vão executar o backup lá também, tá? E aí no final, o que vocês vão fazer? Vocês têm o servidor no computador de vocês. Vocês vão pegar o celular de vocês e vão instalar esse aplicativo aqui, ó, EndSMB. Tá? Esse aplicativo, com esse aplicativo, a gente pode acessar os compartilhamentos que vocês estão fazendo pelo celular, tá bom? Então é como se ele fosse um outro computador dentro da rede. Então eu coloquei o link aqui dele para a Play Store, tá bom? Então vocês vão acessar os compartilhamentos, tá? Ao menos aqui um compartilhamento. E aonde está indicado em vermelho aqui, vocês vão tirar um print screen, tá bom? E aí no final eu quero que vocês apresentem esses print screens aqui, tá bom? É um projeto individual, vocês vão fazer individualmente isso, não tem como fazer em dupla, é individual isso, tá? E não é para ter cópia, obviamente, tá, pessoal? Se tiver Professor. cópia... Oi, Valdinei. Desculpa interromper. Não, pode falar. Só uma análise mesmo. Esse projeto aí, ele é baseado um pouco naquele exercício que nós fizemos uma vez? Isso. Eu, basicamente, aqui eu coloquei a parte do backup, tá? E do acesso a esse aplicativo aqui por ele, tá bom? Ah, tá. É que eu lembrei que a gente chegou a criar vários usuários e tal, e eu peguei mais ou menos a referência. Isso, é a mesma ideia. Tá? É algo simples de se fazer, tá, Aldinei? É bem simples. Na verdade, assim, vocês podem fazer isso com bastante calma, né? Eu não quis aqui colocar muita coisa realmente, porque eu sei que o pessoal está fazendo um projeto integrador, tem as coisas das outras disciplinas, então procurei ser um pouco mais brando aqui, vamos dizer, tá bom? E aí vocês vão apresentar em um arquivo PDF, tá bom, pessoal? Então tem gente que tira print screen e joga as imagens, tá? Ou tem gente que tira print screen e joga num documento do Word. Eu quero ver em PDF. Tá? Se por acaso não tiver em PDF, isso é uma coisa tonta, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas se não tiver em PDF, eu vou descontar ponto por causa disso, tá bom? É uma coisa bem simples, bem tranquila, realmente só para a gente encerrar aí, tá, as aulas. Tudo bem? Vai ter a apresentação, professor, ou somente o envio mesmo do arquivo? Não, sem apresentação, só o envio. Sem apresentação. Professor, Oi? esse aplicativo aqui é baixado no celular para poder
O Josi, veio tudo picotado o que você falou. Você pode repetir? É do aplicativo, professor, que não perguntou, é de SMB. É um aplicativo. Vai instalar no smartphone. Aqui eu peguei o link. Mas se vocês entrarem aqui no aplicativo, né? Opa, mas aí, no caso, a gente tem que configurar a nossa rede para conseguir fazer essa busca? Não. O computador de vocês está na rede. Está na rede do smartphone, não está? Está tudo na mesma rede. O seu smartphone, o computador, está tudo na mesma rede. Tá? Aí vocês vão abrir esse aplicativo tem uma aba de configuração. Tá? Eu acho que eu não quero ficar entrando em muito detalhes aqui, porque acho que faz parte do projeto vocês também fuçarem no aplicativo. Tá? E aí vocês vão colocar o IP lá, o usuário e senha, e vão acessar o compartilhamento. É bem simples, na verdade, né? Bem tranquilo. Beleza, Josi? Travou aqui mesmo. Tudo bem, Josi? A Josi... Não, ela tá online, né? Pessoal, infelizmente, aqui eu não tô conseguindo mesmo, pessoal. Eu não sei o que tá acontecendo. Acho que a máquina se recusa, né? Ela fala, não vou, por mim já chega, né? A máquina travou. Tô clicando aqui, mas a opção aqui, ela tá tudo travado, pessoal. Tá? Mas basicamente aqui é o seguinte, eu clico aqui em alterar configurações, e aí eu selecionaria uma caixa, deixa eu procurar essa tela aqui. Deixa eu apresentar pelo menos uma imagem para vocês, né, da tela que apresentaria. Ok, essa imagenzinha aqui. É algo bem simples, pessoal, é bem trivial, na verdade, tá? Na hora que eu clico nessa opção aqui, alterar configurações, ele apresenta essa imagem, essa tela aqui para mim, onde eu posso, por exemplo, alterar o nome do computador. Tá? Então o nome do computador está ali, digito o novo nome e clico em OK. E aí ele vai ficar aqui, né, Work Group, grupo de trabalho, e no meu caso aqui, ele estaria escrito, ao invés de Work Group, ele estaria escrito Escola. Escola, tá? O que eu faço para colocar ele em um domínio? É bem sugestivo. Eu clico aqui no nome, em domain, né? Ó, domain ou domínio, domain, e aí eu digito o nome do domínio que eu quero que minha máquina ingresse. Então, quando eu instalo o Active Directory, eu informo qual é o nome do domínio. Então, por exemplo, vamos dizer que o nome do domínio aqui fosse empresa.com.br, tá? Então, o nome de domínio é algo semelhante a isso, tá? Nome de domínio. Então, lá no cadastro, na instalação do Active Directory, eu informo qual que é o nome dele, tá? Então, eu informo aqui o nome de domínio. Cadê? Informo o nome de domínio, clique em OK, e aí a minha máquina ela vai começar a vasculhar a rede tentando descobrir quem é controlador de domínio do domínio que eu informei. Se ela achar um controlador de domínio na mesma rede que responda por aquele domínio, ela vai ingressar. Na verdade, vai aparecer uma janela de usuário e senha pedindo para eu informar uma conta de usuário e senha que tenha privilégio administrativo para eu poder ingressar essa máquina no domínio. Feito isso, né, informando ali o nome do domínio, usuário e senha, eu vou ter que reiniciar o computador, tá? Reinicio o computador e na próxima inicialização eu já começo a, por exemplo, informar o usuário e a senha
que estão cadastrados lá no Active Directory, tá? Que eu gostaria de apresentar para vocês também aqui. Peço desculpas, tá, pessoal, mas, novamente, eu não estava planejando isso, tá? Se eu estivesse planejando, eu teria dado um jeito aqui, pegado uma outra máquina, tudo, mas eu não estava planejando para a gente fazer isso. Eu achei que a gente ia ficar mais em discussão aqui na aula, tudo, né, sobre os conceitos, tá? Mas é isso, é bem simples ingressar uma máquina no domínio. Administrar o domínio também não é complicado, tá? Tudo que é Windows, ambiente gráfico, é mais tranquilo, né? Então é bem tranquilo administrar. O que pega mesmo são os conceitos, tá? Então tem muitos conceitos por trás, com essa questão de domínio, grupo de trabalho, domain controller, diretório. Aí dentro do diretório eu tenho unidades organizacionais, grupo, usuário. Então tudo isso são conceitos que são importantes, tá? São muito importantes, mas depois que eu acabo entendendo eles, administrar o domínio acaba sendo tranquilo, tá? Acaba sendo bem mais fácil, tá bom? Então, aquela velha coisa que eu falo para vocês, tá? Então, a gente está finalizando o curso aqui, eu falo isso para vocês desde a primeira semana de aula, tá? Teoria, na nossa área, principalmente na área de redes, é muito importante, tá? Então, às vezes, eu me deparo ali com um texto explicando algum conteúdo, né? Ou algum vídeo, alguma aula de alguém tentando explicar alguma teoria, né? Algum conceito. E eu falo, nossa, será que eu preciso de tudo isso? Precisa, tá, pessoal? Se você não quiser ser um apertador de parafuso, tá? Então, o que é um apertador de parafuso? É um cara que tá ali simplesmente para, no caso da nossa área, apertar o botão, digitar alguma coisa, mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele sabe que se ele apertar aquele botão, a configuração vai, né? Mas ele não sabe por que tem que fazer aquilo, né? Não sabe o que ele está fazendo. Então, é uma pessoa totalmente alienada, tá? Então, na nossa área, para a gente não ficar alienado, a gente tem que realmente parar um momento e estudar, tá bom? Então, faz parte da nossa profissão se atualizar constantemente, tá bom? Então, eu sei que a maioria de vocês ainda não trabalha na área, tá? Se Deus quiser, em breve estarão trabalhando na área, mas faz parte do dia a dia do profissional de TI estudar, trabalhar, tá bom? Mesmo ali no ambiente de trabalho, né? Às vezes eu estou trabalhando com alguma coisa, então eu me deparo com alguma coisa nova, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, tenho que entender aquilo, tá bom? Então, assim, sempre... Isso é verdade. Né, Valdinei? A gente tem que estar sempre se atualizando, tá? E assim, normalmente, né, Valdinei, você que está trabalhando mais na aula direta, você pode falar também, normalmente, onde a gente perde mais tempo são justamente aquilo que a gente não conhece, que a gente não aprendeu no curso. Você fala, nossa, Rodolfo, então, o que eu aprendi aqui no curso, né, eu vou usar lá fora? Vai, com certeza vai usar. Mas o curso, de maneira nenhuma, falando do curso técnico de maneira geral, de maneira nenhuma, teve a pretensão de ser algo assim, de abocanhar tudo. Tá? Tem coisas, e eu digo que a maioria das coisas, tá, pessoal? A gente só aprende botando a mão na massa. Tá? Aprende ali no dia a dia. Tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho experiência já na área de TI, já vão fazer 15 anos que eu trabalho, 16 anos que eu trabalho na área de TI, não, 17 anos que eu trabalho na área de TI. Tá? Entre dar aula e trabalhar mesmo, né, botando a mão na massa como técnico, como analista. 17 anos. Tá? Pessoal, ainda hoje, tá? Mesmo hoje, teve coisa que eu tive que parar, hoje, quarta-feira, dia 3 de março, tive que parar e estudar. Tá? Tive que parar e estudar alguns conceitos, algo que eu não estava
entendendo ali na ocasião, tive que parar, estudar e compreender aquilo que eu estava fazendo. Então, isso é algo normal, tá? Isso também é algo normal em qualquer profissão, tá? Então, qualquer profissão. Profissional, ele tem que estar sempre se atualizando, tá bom? Não existe área, tá? Mas assim, profissional, que você não precise estar se atualizando, tá? Então, toda área você precisa, de uma maneira ou de outra, se atualizando. Algumas menos, tá? Outras mais. A nossa área de TI é muito, tá? Para vocês terem uma ideia, eu me formei na faculdade, eu entrei na faculdade em 2006. 2006. Eu me formei em 2008, foram 3 anos. Tá? A parte de conceitos que eu aprendi na faculdade permanece. Algumas coisas permanecem. Tá? Mas em termos de tecnologia, aquilo que eu aprendi na faculdade, pessoal, tá? Nem o técnico, então, um técnico também, vou colocar o técnico aqui. Tá? Então, na faculdade, por exemplo, eu aprendi a programar numa linguagem que chama COBOL, Delphi, Pascal e C. Tá? E no técnico, eu aprendi a programar... Não pegou Clipper, professor? Não, já não era a minha época. Eu sou um pouquinho mais novo que Clipper. Peguei Delphi, né? Que era forte na época. Onde eu trabalho tem uns programinhas em Clipper ainda. Cara, não faço ideia como aquilo lá monta. Então, mas é aquela coisa, né, Valdinei? Tipo assim, tá funcionando, tá rodando, deixa lá, entendeu? Mas já é uma linguagem que, assim, por exemplo, se precisar de alguma atualização nesse sistema, é difícil. Assim, Não, inclusive, um gerente meu é o que conhece, entendeu, professor? Tipo, deu problema, só ele resolve. Então, é assim. Então, é complicado, né? O certo seria fazer o quê? Fazer uma atualização, migrar para uma outra tecnologia. No entanto, é aquela máxima, cara. Tá funcionando para o gestor da empresa, se aquilo tá funcionando, ok. Por que eu vou trocar? Realmente. Tá funcionando. Por que eu vou passar de Clipper, vou passar isso para Java? Por que eu vou passar isso para Python? Né? Deixa em Clipper mesmo. Ok. Só que aí tem problema, né? Os profissionais vão se aposentando, né? Vão saindo da empresa, eventualmente, aí acaba ficando complicado, né? Isso é um problema clássico com essa linguagem que eu falei para vocês, COBOL, né? COBOL é uma linguagem que ela é da década de 60. Muitos sistemas foram desenvolvidos na década de 60, estão em operação ainda hoje e tem pouquíssimos profissionais capacitados para lidar com essas aplicações, porque elas estão escritas numa linguagem que ninguém conhece, que é o COBOL. Tá? Inclusive, pessoal, para quem quiser seguir na área, uma COBOL. Tá? A IBM trabalha muito com COBOL. Tá? O cara que domina COBOL tá bem, ganha bem. O cara ganha bem. Acho que vocês não vão se lembrar, mas no primeiro semestre do curso vocês participaram de uma palestra de um cara da IBM e ele falou dessa linguagem na palestra. Acho que vocês não se lembram, né? Não conheciam na época. Paga-se muito bem para programador COBOL. Mas, tipo assim, se for para seguir, assim, professor, é uma linguagem que ainda tem um bom caminho ainda para seguir? Ou, tipo, no mercado? É um nicho. Tá? É um nicho. Mas a gente mora, principalmente vocês de Hortolândia, vocês moram do lado desse nicho. Tá? Que é justamente a IBM. Tá? Tem mercado para ela, sim. Tem mercado. Né? Então, mas assim, tem que estudar, tem que se capacitar nela, tudo. Diz que paga muito bem, tá? Tem programador COBOL que ganha aí seus 20 mil por mês. Não que hoje o real esteja valendo alguma coisa, tá, pessoal? Seria melhor ganhar em dólar, né? Em euro, mas paga-se bem, tá? Paga-se bem. Mas o que eu quis dizer, tá? Na faculdade eu aprendi essa linguagem justamente porque ainda está nessa fase de transição aí, né? De
criar aí novos programadores para essa linguagem. Mas as tecnologias que eu aprendi na faculdade, tá, já estão ultrapassadas. Tá? Então, por exemplo, Pascal, uma linguagem de programação Pascal, Delphi. Tá? Isso aqui, o cara que ficou no Delphi, ele está perdido no tempo. O cara que ficou no Pascal, ele está perdido no tempo. Tá? Hoje em dia é o quê? Totalmente diferente. Java, Python, Ruby. Isso falando de linguagem de programação, tá, pessoal? Falando de rede, quando eu estava na faculdade, eu lembro que a faculdade era administrada por uma rede, não era Windows, nem Linux, era uma rede chamada Novell. Então, ao invés de instalar o controlador de domínio, o Active Directory ou Linux, instalava Novell. Isso aqui em 2006, 2007. Tá? Isso aqui já é passado, isso aqui já não existe mais. O cara expert em Novell. É um dinossauro. Né? Um dinossauro. Então, o cara não dá mais, né? Nessa época aqui, 2006, 2007, nuvem, né? A gente aprendeu lá no começo do curso, Azure, AWS, isso aqui era algo místico, era algo distante, né? O conceito, o que é nuvem, a ideia de nuvem, ok, né? Mas que isso fosse presente no mercado era uma coisa muito distante, tá? Internet das coisas, IoT, então nem se fala, isso aqui não existia, tá? E a gente está falando o quê aqui de 12 anos, né? 12, 13 anos. Tá? Daqui 12, 13 anos, tá? Eu me pergunto se isso aqui, se isso daqui, Python, que é o que vocês aprenderam de linguagem, né? Python. Tá? Me pergunto se o Windows Server vai continuar sendo relevante daqui 12, 13 anos. Se o Linux, a gente não sabe se o Linux vai ser relevante. Tá? Então, o que eu quero dizer? As coisas mudam. Tá? As coisas mudam. Tá? Então, a tecnologia muda e o profissional tem que se atualizar. Tá? Bom, estou falando demais aqui, né? Caiu, né, Josi? Então, Josi, você falou que minha voz estava robotizada. A sua estava também. Estava travando, estava picotada. Acho que estava caindo mesmo. Tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer fazer alguma colocação? Obrigado aí, viu, Valdinei? Você tem já trabalha na área, tudo, né? Então acaba ajudando bastante também. Tá? Então, professor, e só dando mais uma sim. formada, mas, cara, é exatamente como você disse, tipo, tem muita coisa que a gente descobre na hora, assim, sabe? Tipo, esses dias deu um problema também na parte de HD lá, que a gente não tinha backup dessa máquina, e a gente ficou meio perdido, assim, o que a gente faz, né? Aí a gente tem contato com assistências, tudo, aí o pessoal conseguiu fazer essa recuperação para nós, porque, na verdade, foi a placa do HD que deu problema em si, não foi nem o disco lá, entendeu? Nossa, ainda bem, Eudinei, porque é mais simples aí, né? Aí acaba entendendo mais complexo, né, as coisas, né, como que funciona. Aí vocês conseguiram achar a placa e trocou a placa. Isso, na verdade a gente tinha um HD parado que, pelo bom motivo assim, era o mesmo modelo. Então só fizemos a troca dessa placa e já subiu o HD, subiu com o Windows. É o São Binário. Já ouviu falar de São Binário? Já sim. O santo da informática, né? Eu não sei se esse santo existe, tá, pessoal? Eu acabei... Não é santo, né? É o São Binário.
Olha lá, hein? Às vezes tem que acender uma velinha para São Binário. Para resolver as coisas, né, Valdinei? Tem que acender uma Sim, velinha, professor. uma velinha para ele. Ah, legal. Show, mas é isso daí mesmo, né? A gente vai aprendendo, tem uns momentos que são mais tranquilos, outros que são estressantes, tá? Então, não é uma profissão que você começa ganhando rios de dinheiro, tá bom? Acho que não existe isso. A não ser que você seja, sei lá, né? Filhinho de papai, já tenha nascido em berço de ouro, e aí o papai arranja um cargo alto para você em alguma organização. Aí é outros 500, né? Aí qualquer área, né, pessoal? Aí não tem jeito, né? Qualquer área. Agora, se você for um trabalho duro, começa com um salário mais modesto e à medida que você vai sendo um profissional dedicado, né, um profissional que se empenha, honesto, acima de tudo, né, com ética, vai subindo e vai ganhando seu espaço de pouquinho em pouquinho aí na vida, tá? Eu sei que já estou falando umas coisas mais ou menos em clima de encerramento, tá, pessoal? Mas a gente tem aula na semana que vem e na outra ainda, tá bom? Mas já é bom a gente já falando, já dando uns encerramentos, uns toques finais aí desde já, tá? Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui já hoje, tá? Então, hoje foi mais realmente um bate-papo, tá? Eu vou encerrar aqui agora, tá um pouquinho mais cedo, né? 9h17, vou parar aqui a minha tela e vou parar o vídeo também.